Bom dia, amigos. Vamos pedir a permissão e a proteção dos bons espíritos presentes, da corrente da fraternidade, que nós possamos compreender e nos instruir no Evangelho de hoje. Vamos falar aqui do socorro do Evangelho, ou quando estamos com problemas, o que fazer? Então, eu vou colocar algumas perguntas, alguns detalhes e vamos ao Evangelho. Primeiro, quando o mundo parecer maior que Deus, ou seja, né, quando a parte material for maior que Deus. Aí a gente vai lá no capítulo 4. O capítulo 4 diz o seguinte: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. A reencarnação, então, a reencarnação fortalece os laços familiares. Ao passo que a vida única, ou uma única encarnação, vai romper esses laços. Um outro assunto. Quando estivermos tristes, o que fazer? Então, quando a gente estiver triste, a gente vai lá no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. O capítulo 5 diz: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos, os sequiosos de justiça, os que sofrem perseguição, pois que é deles o reino dos céus. Isso está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. E também está em Lucas, no capítulo 6, versículo 24 e 25. É mais uma questão. Quando estivermos nervosos, o que fazer? Bom, quando estivermos nervosos, a gente vai lá no capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Os brandos, porque possuirão a terra. Isso está lá em Mateus capítulo 5, versículo 5. Os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 9. Essas máximas de Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência uma lei. E condena, por consequente, a violência, a cólera e até toda expressão descortês que alguém possa usar contra o seu semelhante. Continuando, Quando falam mal de nós. Então, quando a gente tem aqueles fofoqueiros de plantão, Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E lá no capítulo 10 diz o seguinte: perdoai, para que Deus vos perdoe. Reconcilie com os inimigos. Esse sacrifício é agradável a Deus. Não julgueis para não ser julgados. Então, antes da gente achar que alguém é fofoqueiro, vamos pensar em nós, Quem sabe a gente também não anda fazendo umas fofoquinhas por aí, conversando coisas que não devemos. Continuando, quando estivermos em perigo. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Então, lá no capítulo 15 diz assim: o espírito precisa, o que o espírito precisa para se salvar? É necessário que ele pratique a caridade, segundo Paulo. Fora da caridade não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Por quê? Os que a houverem praticado acharão graças junto ao Senhor. E quando precisamos ativar a nossa fé? A gente está assim meio sem fé. Capítulo 19. No capítulo 19 diz o seguinte: a fé transporta montanhas. Pois em verdade vos digo, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportará. E nada vos seria impossível. Isso está lá em Mateus,
capítulo 17, versículo 14 a 20. Então, no sentido, né, a montanha, no caso, seria a nossa fé, né, as nossas dificuldades, as nossas resistências, né, a má vontade, às vezes, de fazer alguma coisa. Então, se a gente tiver vontade, a gente chega lá. Quando estivermos preocupados, a gente vai lá no capítulo 25. Buscais e achareis. Pedi e se vos dará. Batei a porta e vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe. E quem procura, acha. E aquele que bate a porta, abrir-se-á. Quando se sentir distante de Deus, quando a gente acha que Deus nos abandonou, né? A gente vai lá no capítulo 27. Pedi e obtereis. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai ao vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará recompensa. Então, encerrando aí, né, a gente vê que podemos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo para todos os casos. Qualquer dúvida, Evangelho segundo o Espiritismo. E Jesus abençoe a todos.